Fala, minha amiga Jordana, fala, minha amiga Jordana. E aí, tudo bem com você? Preparado, motivado, determinado? Pois é, esses são os caminhos que vão nos levar à nossa aprovação. Vamos lá, então, vamos continuar aqui o nosso estudo, tá? Agora, falando sobre o quê? Crise do período colonial em termos de mineração, certo? Porque logo na sequência também, após a mineração, veio o Marquês de Pombal, Depois nós vamos estudar o quê? As revoltas do período colonial e aí chegada da família real portuguesa, depois o quê? Independência. Então nós já estamos perto aqui de concluir o nosso estudo sobre Brasil Colônia, certo? Então vamos lá. Vamos entender aqui as consequências da exploração do ouro. Na última aula nós falamos o quê? Da descoberta do ouro, das formas de exploração, tá lembrado? E aqui agora vamos falar das consequências. A primeira delas é muito óbvia, Que é o quê? Aumento, anota aí, aumento da população. População, ótimo. Por que houve um aumento da população de Jordana? É uma consequência óbvia, não é? Houve o quê? Descobrimento do ouro, então muita gente veio para cá. Inclusive no ano de 1720, está lembrado aí? Que Portugal o quê? Impôs um decreto no qual limitava a vinda de grande quantidade de pessoas para o Brasil. Porque, obviamente, em Portugal, as pessoas estavam empavorosas de querer vir para cá para o quê? Ficar rico. Portugal, portanto, impediu que essa grande leva de pessoas chegasse até o Brasil. Mas, uma das consequências do quê? O aumento da população. Tá bom? Outra coisa que é importante é que com a descoberta do ouro houve a transferência, a mudança da administração de Salvador para onde? Para o Rio de Janeiro, tá bom? Isso é uma das coisas que o próprio Marquês de Pombal vai fazer e nós vamos comentar daqui a pouquinho acerca das reformas pombalinas, tá? Isso aqui é óbvio, Porque o que vai acontecer? Se está acontecendo a exploração aurífera, portanto a sede administrativa tem que estar bem próxima, tá? Foi nesse contexto também que surge o quê? A Estrada Real, Ligando aqui Minas Gerais, ali passando até chegar ao Rio de Janeiro, correto? Então vamos lá. Outra coisa que além da mudança da administração, vai ser o que? A criação da derrama, tá? Então, derrama foi um imposto, muito trágico, vamos dizer assim, porque é nesse contexto que as pessoas vão perder as coisas que elas têm. Tá? Se está devendo a coroa, não tem como pagar, o que? Toma tudo, derrama lá até pagar, correto? Isso também foi criado pelo próprio Marquês de Pombal, tá bom, gente? Então, assim, basicamente as consequências da exploração do ouro se remete ao quê? Aumento da população, mudança da administração, e isso aqui é fundamental porque há um deslocamento do Brasil agora em termos de divisão administrativa, sai do Nordeste, agora vem para o Sudeste, E daqui a pouco o Nordeste ele vai começar a reclamar porque a coroa portuguesa está o deixando de lado, não pelo fato de deixar de lado, mas pelo fato de não socorrer ali quem? Os senhores de engenho, correto? E aqui, por fim, criação da derrama. Isso nos remete também ao próprio Marquês de Pombal, que agora é o nosso próximo tópico, tá bom? Então vamos lá. O período pombalino vai de 1750 a 1777. Então, nesse período do Marquês de Pombal, qual que era a principal fonte de renda aqui de Portugal? Ouro, muito bem. A principal fonte de riqueza, é importante identificar isso? Com certeza, Porque as provas podem querer colocar para a gente o quê? Que o Marquês de Pombal, ele adveio, Ele chegou, ele veio até a administração por conta da questão do ciclo canavieiro. Certo ou errado? Errado, Então a principal riqueza aqui vai ser o quê? O ouro. Correto? Então o Marquês de Pombal ele não é rei de Portugal, obviamente. Tá?
mas ele foi chamado pelo rei em função do contexto que a Europa estava vivendo, tá? Que é a questão do quê? Do iluminismo. O iluminismo lá na Europa, obviamente, ele contestava esse poder absoluto do rei e o absolutismo estava quase entrando em crise, né? Já estava ali começando a se desintegrar. Tentando contornar isso, alguns reis tentaram ter uma postura mais liberal. E para isso eles contrataram pessoas que os ajudassem na administração. Como assim, Rodrigo? Uma postura mais liberal. Os reis, eles são o quê? A tendência é que eles sejam o quê? Autoritários, né? O Estado vai controlar tudo, é o Estado que vai ganhar dinheiro, tá? Agora, uma postura mais liberal, o quê? Vamos fazer com que a burguesia ela lucre mais, né? Às vezes mais do que o próprio Estado. Para quê? Para que eu tenha a burguesia do meu lado, tá? Só que, obviamente, aí já dando um salto histórico, o absolutismo ele vai acabar, né? Nós vamos ter a ascensão da burguesia ao controle do poder político, entre outras coisas, mas não é o foco da história do Brasil, tá? Só para a gente entender o seguinte, o Marquês de Pombal é rei de Portugal? Não, tá? Mas ele é contratado pelo rei para que ele possa fazer umas mudanças mais de cunho liberal. O que vai acarretar isso aqui no Brasil? Vamos entender, tá bom? Vamos lá. Em termos aqui econômicos, meus amigos, né? Nós vamos ter a seguinte questão, ó. Ele vai permitir a instalação de manufaturas na colônia. Ótimo. Por que isso aqui é importante? Porque até então a colônia só podia comprar, né, da metrópole o que fosse industrializado. Agora não, agora a colônia podia ela mesma produzir. Por que o Marquês de Pombal fez isso? Tentando visar também o desenvolvimento da economia portuguesa. Se a colônia produzisse, ele poderia vender. E ao vender, o lucro iria para quem? Para a colônia? Obviamente que não, né? Para a metrópole. Agora aqui um fato importante, faça a seguinte observação aqui, ó. A essa questão das manufaturas na colônia, as provas gostam de afirmar que aqui houve o fim do pacto colonial. Certo ou errado? Primeira coisa, o que seria o pacto colonial, né? Essa questão do quê? Da metrópole estar, na verdade, da colônia estar vinculada estritamente à metrópole, ou seja, a colônia só compra e vende para a metrópole e ela não produz nada, tá bom? Nesse sentido, o que nós temos aqui? Nós não temos o fim do pacto colonial. Que nós temos uma possibilidade da colônia produzir suas próprias mercadorias. Está ficando claro? Então, nesse sentido, nós temos que ficar atentos. Faça essa observação aí. Com a instalação das manufaturas, com essa possibilidade, na verdade, não há o fim do pacto colonial. Porque o pacto colonial é uma questão em que a colônia comercializa com a metrópole. Só que a tendência é que a metrópole venda para a colônia produtos já manufaturados e não o contrário. Tá ficando claro? Beleza aqui, importante isso. Vamos lá. Outra coisa aqui em termos econômicos, né? Vai ser a criação do Estado do Grão-Pará e Maranhão, tá? Então, para que isso, né? Para aumentar aqui a exploração, né? Facilitando assim o lucro. Por quê? Já estava dando dinheiro essa região. Então, obviamente, também vou ter a criação de companhias de comércio que vão ter o exclusivo, né, da produção dessas duas regiões. E isso vai o quê? Dificultar o lucro inglês, tá? E isso vai dificultar o lucro inglês e por conta disso o Marquês de Pombal vai ser muito criticado pela própria Inglaterra, porque agora você vai poder explorar, né, ou vai explorar com maior ênfase, com maior riqueza de instrumentos, né, a produção dos estados do Grão-Pará
e do Maranhão, que são essas companhias de comércio ligadas estritamente a esses dois estados, correto? Isso vai desagradar quem? A Inglaterra, porque a Inglaterra é que quer ter esse monopólio, tá bom? Outra coisa aqui, em termos agora de ensino, nós vamos ter aqui o quê? Né? Expulsão dos jesuítas. Rodrigo, o que tem a ver a expulsão dos jesuítas com o ensino? Eu vou explicar. Expulsão dos... Isso. Jesus Cristo, né? Jesuítas não é com de diamanta, né? Jesuítas. Ótimo. O que tem a ver os jesuítas, né, meus amigos? Com essa questão da educação. Obviamente nós sabemos, nós vimos isso nas aulas anteriores, que além dessa questão de catequização dos índios, os jesuítas cumpriam a função de quê? Educar os filhos do senhor de engenho, tá? Então, nesse sentido, por que os jesuítas vão ser expulsos? Porque o Marquês de Pombal entendeu que estava havendo o quê? Um Estado dentro de um Estado, ou seja, os jesuítas estavam quase se sobrepondo às ordens do governo português. Nesse sentido, houve a expulsão, tá? Então, assim, a partir disso vão ser criadas escolas laicas. O que seriam laicas? Laicas em termos, assim, que não tem um ensino, né, pautado em questões do quê? Religiosas, tá bom? Até por conta disso também vai surgir um imposto chamado de subsídio literário. Tá bom? Para que serve isso? Para também, um dos motivos da criação desse novo imposto também é a questão o quê? Reconstruir Portugal, que tinha sido arrasado por um terremoto. Então, por conta disso, nós vamos ter essa questão da criação de mais um imposto, correto? E aqui, para a gente terminar, em termos de administração, nós vamos ter aqui a questão o quê? Da transferência. Deixa eu chegar para esse lado aqui. Isso, transferência da capital. Onde que era? De Salvador para Rio de Janeiro. E uma das coisas que nós vamos ter aqui também para a gente fechar essa primeira parte é a questão do quê? Da criação da derrama. Criação da derrama. Certinho? Imposto aí que nós já conhecemos. Então, assim, o Marquês de Pombal ele tentou dar uma cara mais moderna em termos administrativos para o Brasil. Ele vai conjugar, ao mesmo tempo, essa cobrança maior de impostos, porém com uma maior liberdade para a colônia se relacionar, tá bom? Então, nesse sentido, nós vamos encerrando por aqui, né? Daqui a pouquinho nós voltamos, tá? Agora com as revoltas do período colonial. Tá bom, meus amigos? Fique com Deus. Daqui a pouquinho nós voltamos, meu amigo Jordano, minha amiga Jordana. Até mais. Tchau.